Olá amigos do Canal 20, estamos de volta com mais um programa. Hoje o nosso destino vai ser uma travessia num navio muito bonito que fez Brasil até a Europa. Prontos para o embarque? Quer viajar com a maior comodidade possível? Então procure a Mainá Turismo, passagem aérea para as melhores capitais. Temos o serviço de câmbio Decoval, soluções financeiras com excelência, segurança e agilidade. Consiga seus documentos através de nossos serviços e desfrute da melhor viagem da sua vida. Maiores informações 48 3527 0734. Estamos de volta com o nosso programa hoje. Os meus entrevistados são João da Silva, ou João dos Pinto, e o Adailton da Silva, que para mim é uma Kika. Mas é esse que a gente conhece, né? Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu sei que saíram dos lugares, se arrumaram, até se maquiaram, brincadeira, não se maquiaram não, mas estão aqui hoje para contar a aventura que foi. Então, para começar a nossa conversa, Makika, eu queria saber o porquê que vocês dois decidiram viajar. Vocês, para quem não sabe, né, a gente falou na abertura, vocês resolveram comprar um transatlântico, um navio que faz a travessia. Ele sai do Brasil, passa pelo mar, né, uns 3, 4, 5 dias e chega na Europa. Então vocês fizeram esse trajeto aí que deu mais ou menos uns 18 dias, eu acredito, né? Com todo, saindo do Brasil e tal. O que fez vocês dois tomarem essa decisão de viajar e fazer esse tipo de pacote? Primeiramente eu fui convidado pelo João, né, que tinha vontade, ele já tinha feito a travessia junto com a minha mãe. Isso mesmo. Assim, a minha mãe tem 80 anos, eu não posso perder para ela, né? Aí ele disse, vai perder para tua mãe, vamos fazer e tal. E aí ficou aquela história, a gente conversando para ir. Casualmente, em 2015 eu fiz 50 anos. Aí estava conversando com a mulher e falei para ela, vamos fazer uma festa, como é que eu vou comemorar? Aí eu... Olha, acho que a viagem seria interessante. Aí ela deu todo o apoio para mim fazer a viagem, porque sem ela ter dado apoio eu não poderia ir, porque tem filho na escola e tal. Ela teve que assumir toda a responsabilidade, porque foram 30 dias de viagem, nós não fizemos só a travessia, como ficamos na Europa mais alguns dias. E aí foi onde eu dei o ok para o João e disse, então vamos planejar a viagem. Aí ficou a título do João planejar o roteiro, começamos a discutir com a Nara Célia para ver qual é o melhor. A princípio eu tinha vontade de passar em Portugal, mas não dava nessa travessia. Mas realmente sim, os lugares me interessou muito, né? E onde eu decidi fazer a viagem. E João, assim, pelo que a gente já viu com a Kika aqui, né? Tu não demorou muito para planejar, porque uma coisa que o João gosta é viajar. Então isso é uma coisa que já tá nele, assim, a gente já tem uma longa história, né? A gente até contou antes aqui na hora dos bastidores uma cena que depois eu conto pra vocês sobre o Walter ali, depois a gente fala também, que a gente já tem uma longa história, né? Uma longa amizade também entre eu e você. Mas o que fez tu optar por esse navio? Tu é uma pessoa que estuda, tu sabe o que tu quer e tal, então o que fez tu desvendar esse roteiro? Primeiramente eu quero cumprimentar os telespectadores e dizer que foi muito bom nós estarmos aqui e participar do teu programa, que também sei que é muito bem assistido. Hoje a minha prioridade de vida é viajar nessa altura, né? Eu já cumpri com minhas obrigações, já criei os meus filhos, já caminhei todo mundo e agora a prioridade foi escrever e viajar. E como sabe, já fiz algumas viagens diversas, inclusive diversos cruzeiros, né? Eu já tinha feito outra travessia anteriormente, com a minha irmã, com a mãe do Adailton, e outras aqui na costa brasileira, diversas. E aí eu precisava, é muito difícil a gente arrumar a companhia para essas viagens. E como eu não tinha companhia, eu tenho apelado para os parentes, então a minha irmã fez uma viagem comigo. Duas viagens, exatamente. Os meus filhos viajam sempre comigo constantemente, fizemos diversos com eles. E o Adailton, que tinha viagem, assim, se demonstrava com vontade para fazer alguma viagem, eu insisti com ele, fui programando, falando com a Ângela, deu uma folguinha para ele, liberou ele e tal, e resolvemos planejar essa viagem. E aí planejamos dentro dos roteiros, dentro daquela disponibilidade que a Mainá nos ofereceu, e muito bem.
e conseguimos realizar assim, uma ótima viagem, um ótimo passeio, foi tudo muito bom. E inclusive eu tenho um prêmio dessa viagem. Tem um prêmio? Um prêmio muito satisfatório para mim, né? Eu fui agraciado em conhecer uma pessoa que hoje faz parte da minha vida, né? E muito bem, que ela até está presente aqui comigo e que realmente é uma das coisas dos últimos anos que melhor aconteceu para mim. Foi conhecer essa pessoa que hoje é minha companheira e que já temos outro cruzeiro marcado já para março, já estamos programados para fazer essa viagem agora, dia 5 de março. Que legal, que bacana. Isso fizemos parte da história também. O problema é resolvido, né? Eu fui lá para resolver o problema para ele. Foi né? o padre casamenteiro, então. Fui o padrinho, né? É, o padrinho. Mas assim, ó. Tem um detalhe, né, Marcela? É que tanto eu falar na minha esposa durante a viagem, saudade da Ângela, ele acabou arrumando uma Ângela para ele. É, Ângela também, né? Minha companheira, essa aqui é a Ângela, né? Agora a gente vai ter que levar as duas Ângelas junto, com os dois charmosos para viajar junto agora. Então já vamos fechar outra viagem. Nós temos algumas ideias. Muito bem, pode ser que a gente vai se programar aí, que legal. Conclua com isso aí, né? Tá, então fora tudo isso, a decisão de 50 anos, a liberação da tua Ângela, o encontrar a tua nova Ângela, né? Que agora a gente tem duas Ângelas na família, pelo jeito, então, muito simpática também, cumprimentei ela, já tinha visto foto e tal, já tinha pego no teu pé também sobre isso. O que mais chamou a atenção nessa viagem, assim, fora, né, o acontecimento que, né, a gente já falou dele, mas assim, qual foi o lugar que tu não esperava, o que foi mais do que tu esperava, o que realmente tu queria encontrar, o que... Na verdade é uma viagem que as expectativas eram grandes e elas superaram as expectativas. Isso é muito legal. Porque, na verdade, a gente partiu do Rio de Janeiro, né? Pegamos no Porto, nós fomos até o Rio de Janeiro, pegamos no Porto. De lá a gente aportou ainda em Recife, então cada cidade dessa, menos do Rio de Janeiro, que a gente já tinha feito uma viagem anterior, então o João já tinha cansado de andar lá. Mas em Recife nós descemos na cidade, andamos muito a pé lá e conhecemos a área do Porto ali, algumas coisas muito interessantes, temos muitas fotos, né? Para depois partir realmente para a travessia, né? E a travessia, na verdade, a gente aproveitou bastante, porque tem gente que às vezes faz uma viagem e começa a reclamar da situação. Nós temos um fato muito interessante, né, Marcelo? Que a gente chegou primeira noite, a gente foi sentar nas mesas, né, que são os lugares reservados, e nós sentamos com um casal mais novo, que são do Rio de Janeiro, que aliás foi a primeira noite que sentou lá, acho que olharam pro João assim, acho que muito namorador, acho que ele foi proteger a namorada, né? A esposa, né? A brincadeira. E outros dois casais, assim, de mais idade. Na primeira noite, eles vão matar nós na hora que eles verem essa entrevista. Aí eu cheguei pro João, depois da agenda, disse, João, vamos trocar de mesa. Mas por quê? Eu também não gostei. Mas são chatos essa gente aí, não vai dar certo para passar o navio que sair. Aí o João contrapôs, dizendo, não, mas nós podemos pegar gente pior e tal. Que é aquela primeira impressão, né? Eles queriam ficar. A partir da segunda noite nós começamos a fazer amizade com eles. São pessoas tão boas que até hoje estão na nossa relação de amigos, já me visitaram na minha casa. Que legal! E assim se tornou uma viagem muito agradável. Porque aquele primeiro impacto nos causou uma estranheza, não conhecer, as pessoas também muito pomposas, e nós muito simples também. Mas depois começaram a se tornar as pessoas, à medida que a gente foi conhecendo, tão interessante, pessoa tão interessante que hoje são nossos amigos. O João já visitou eles já vieram da minha casa e a gente mantém contato com essas pessoas. Então isso foi a parte assim interessante que eu achei da Ana. Porque aí ali nós passamos 18 dias se confraternizando, jantando toda noite, tomando vinho, descendo né? Alguns passeios a gente foi junto, né? Então... Isso aproxima muitas pessoas e realmente eu tenho conseguido fazer muitas amizades nessas viagens, porque a gente está lá em situações comuns. Quem está viajando junto, mesmo com o seu objetivo e tal. Então, realmente, a gente faz amizades e depois fica se correspondendo. Hoje, né, com essa tecnologia de comunicação aí, nós estamos no WhatsApp, estamos no Facebook, a gente está sempre conversando com o pessoal e realmente fica bom. Mas também, acrescentando o que o Adailton estava falando, eu acho assim, nós tivemos... Eu já conheci alguns lugares desses que nós passamos, né? Mas a que me chamou a atenção foi a ida na Croácia e na Grécia, que eu não conhecia.
E assim, realmente lá, os costumes lá, a gente nota uma diferença muito grande, apesar de a gente ter ficado muito pouco tempo lá, mas na Grécia e na Croácia, porque também o cruzeiro é assim, fica um dia em cada lugar, né? Então, tem a vantagem de conhecer um monte de coisa, certo. Mas a desvantagem de ter pouco tempo em cada lugar, ser diferente. Então tu faz uma viagem só para a Grécia e fica lá uma semana, 15 dias, né? Mas realmente já dá para ter uma noção de como as pessoas costumam, como é que tratam os outros, né? Como é que é a receptividade, a moeda, né? Que tem aqui na Grécia eles não aceitam nem o dólar, nem o real, nem nada. Chega lá, nós temos que comprar dinheiro deles, tal. Então tem algumas coisas curiosas. Mas foi tudo assim muito bem conduzido, não tivemos um senão assim de desagrado na estrada, na viagem, né? Porque às vezes pode acontecer coisa desagradável, mas não teve nada, não perdemos nada, não sofremos nada de extravio, foi só festa, foi tudo de bom, e por isso é que atrai mais, e por isso que eu quero continuar viajando enquanto for possível, né? Mas uma coisa é certa, seu João, assim, ó, quem faz o sucesso, claro que uma agência ajuda, organiza, planeja, mas quem é o responsável pelo sucesso da viagem são as pessoas que estão viajando. Porque assim, ó, vocês contando aqui dá até vontade de fazer já um hoje, sabe? O olhinho de vocês brilham, a conectividade de vocês, assim, é muito bacana, porque tu não foi fugido, tu foi com autorização, né? Foi de comum acordo. Seu João, todo mundo conhece, ele sabe que ele ama viajar, então ele é feliz viajando. Eu já tive o privilégio de viajar em Nova York com ele também, dormiu com meu marido e eu dormi com a Marlene ainda, então tipo, muito legal também. Então, essa harmonia é que é de vocês. E aí, quem está em casa, quem está nos assistindo, ele está conseguindo sentir tudo isso. A viagem, para ela ser interessante, falasse uma coisa muito interessante. Ela precisa ter harmonia entre as pessoas que estão viajando. Um casal mesmo que ir viajar com uma estrutura abalada, não adianta nem viajar. Não vai aproveitar. Então, as pessoas têm que se interagir, têm que se respeitar, têm que se conhecer, tem que ceder. Foram 30 dias vocês? 30 dias. Olha só que legal. E nós não tivemos um ano de desavença. Porque tu cedeu na hora que tinha que ceder, o seu João cedeu na hora que tinha que ceder, e aí houve uma... E assim, uma coisa que, como tu perguntou, a minha melhor impressão, se tu me perguntasse na travessia, né? Quando o primeiro porto que a gente chegou, após a travessia, é Tenerife. Então, Tenerife é um encanto, o Parque Nacional do Teide, né? O vulcão, a troca de temperatura, né? Embora muito interessante, também nos causou um problema de saúde, né? Porque ali também tem umas histórias ali muito interessantes, eu não posso deixar o João contar. Porque se o João contar, ele exagera e vai botar eu no fogo. Em né? maus lençóis. E aí nós descemos em Tenerife, o primeiro porto já, claro, cansado também um pouco de estar aí dentro do navio. Mas vamos dar o direito de corrigir, hein? Tá. E fomos a um passeio. E aí fomos nesse grupo com o pessoal da janta. Aí resolvemos no primeiro, e eles também já conheciam, então a gente pegar uma van para a gente tudo junto subir para ir no vulcão. Só que em Tenerife é uma ilha que já foi feito vários filmes, é uma coisa muito linda. As estradas, tudo lá é muito bonito. E aí há muitas filmagens por lá, né, de filmes famosos. E aí nós, chegando na subida, a gente começou a ir na praia, vai parando, vai olhando, e a pouco começou a esfriar e a gente comprou pouca blusa, não levamos assim um casaco, né? Eu tava com um abrigo, até um abrigo acho que era de Araranguá, o João com um casaquinho melhor até. Então na realidade nós estávamos em 30 graus na beira do mar. No porto, né? Daí fomos subir a menos zero. A serra lá para o Já pensou vulcão. que sai de 30 graus no porto e chegar no vulcão a menos 4 graus, né? Aí chegou lá aquela friagem, eu morrendo de frio e a garganta começou a estourar. Eu abri a porta da van atrás e tinha um casaco. Eu olhei assim, esse casaco é do motorista, só pode ser, né? Pai, peguei o casaco e botei, eu olhei pro motorista, ele tava com uma blusa e tal. E fiquei quentinho naquele casaco e tal. Daqui a pouco começou o João, onde é que tava com esse casaco e tal? Aí tinha um senhor lá que estava com nós, que ele não era da nossa mesa, mas era amigo, se tornou amigo ali, né? Ele era até de São Joaquim, de Santa Catarina, esse pessoal que nós conhecemos. E ele com uma muletinha e tal, um senhor já mais idoso, mas muita gente fina. E ele tinha uma blusinha, tava quentinha até. Aí o João, onde eu tô com essa blusa? Eu peguei no porta-malas, desceu do motorista. Aí eu disse, não, é meu o casaco.
Eu disse, não, o senhor quer, eu vou devolver. Ele disse, não, pode ficar, o homem muito educado, né? Pode ficar. E eu morrendo de frio, Ficou. Eu fiquei, né? E o João, devolve o casaco. Só, se é pra morrer de frio, morrer que é mais velhinho. Eu... Ai, que horror! O homem de muleta ia deixando não passar frio. Mas o homem estava bem aquecidinho, o João exagera um pouquinho, né? Eu quero salientar uma coisa, Nara, e aos telespectadores, porque, até justificar, porque eu gosto de andar de navio. É que quem não tem noção, nunca fez, não tem ideia. Um navio com 3.200 passageiros. E mais uma população de 1.600 tripulantes. Uma cidade, onde aquilo é uma cidade flutuante. É um ermo? Não tem, é um hotel 5 estrelas e é uma cidade onde tu não tem que sair de carro, onde não tem que pegar trânsito, onde não tem, né, carregar mala, não tem que fazer nada. E tem tudo que é tipo de programação, tem o show do teatro, tem música o bar de música moderna, bar de música de rock, tem bar de música romântica, tem para dançar. Então, enfim, é uma cidade dentro do navio. Isso aí dá um envolvimento que as pessoas que quando fizerem uma viagem passam a gostar. Hoje eu já faço uma viagem hoje sem intenção nem de descer nos portos, onde já conheço. Vou para Salvador, não vou nem descer em Salvador, porque vou lá fazer uma coisa no mercado modelo, vou lá no Pelourinho, vou passear ali, me cuidar dos caras para não me roubarem. Tá? Já fico no navio, então, fazer festa no navio. Essa viagem então, a gente desce é uma coisa muito, assim, compensadora. É um conforto, né? Uma comodidade, né? O navio, ele te dá isso, né? Para acrescentar, eu sempre imagino o seguinte, imagina a gente, na vida da gente, de casal, de família, sair para jantar e volta para casa, pega a estrada e tal. Vai num baile, volta para casa, todo aquele transtorno que é cansativo e tal. Vai num evento que é um teatro, um cinema, volta para cá, tem que pegar hoje aqui para ir no cinema bom, tem que ir, sim, vai abrir agora em Anaguá, imagina outras cidades que nem tem, né? Então tu imagina tudo isso num navio onde tu sai todo dia, ou tu vai jantar, tu vai num teatro e tu não precisa pegar trânsito, nada, tu tá em casa. Se imaginar dessa forma, é muito mais gostoso do que tu imaginar que tu tá preso dentro de um quarto. As pessoas às vezes não gostam porque ficam se imaginando preso. Não tem loja, tem shopping, tem tudo. Tem tudo que tu quiser lá dentro. A gente, o pessoal aí da produção está dizendo que acabou o primeiro bloco e tal, a gente precisa ir pro intervalo, mas tem um detalhe também muito grande no navio para vocês, tem uma turma grande aí, que até o meu irmão participa, né? Tem cassino, tem jogatina, tem um monte de coisa. Não fica denunciando que nós somos viciados no cassino. Não, imagina. Jogador de poker, né? Não, imagina, capaz. Mas aí tem umas histórias também. Tem, acho que tem uma história para contar também. Então a gente vai chamar os comerciais e depois a gente começa a falar sobre esse assunto. Muito bom. Estamos de volta com o nosso programa, nosso primeiro bloco. A gente falou sobre como é pegar a travessia, da onde saiu do Rio de Janeiro, quantos dias ficaram, qual foi o primeiro porto que paramos, o frio que encarangou e pegou o casaco do que andava de muleta, de conhecer a alma gêmea que foi a segunda Ângela agora da família Silva, então nós temos duas Ângelas agora. A gente conversou bastante. Mas agora, a minha pergunta é a seguinte, vocês foram de navio até Veneza, fizeram todas as ilhas, foram à Grécia, Croácia, que a gente já conversou no primeiro bloco, e aí acabou? Vieram embora? O que aconteceu depois? Não, nada. Aí é que começou a festa. Ai, ai, ai. Aí é que começou a festa. Eu acho que quando o João me convidou para fazer a travessia, uma das questões que eu coloquei para ele é assim, João, eu vou, mas fazer uma travessia somente e voltar embora não me serve. Eu quero conhecer algum lugar. Aproveitar. Embora a gente para nos portos, conhece, mas é muito rápido. Quero fazer mais a fundo, conhecer algumas cidades. E aí a gente começou a fazer o roteiro e escolhemos Veneza. E depois de Veneza a gente ir para Roma. Então quando a gente parou em Veneza, nós ficamos lá quatro dias em Veneza. Então tivemos a oportunidade de jogar poker em Veneza, tivemos a oportunidade de andar a pé naquelas ruelas de Veneza diariamente, conhecendo as pontes, os canais, as diferenças. Andar de vaporeto. A cultura, quase brigar com os italianos, tudo um pouco a gente, né, a gente faz, né? Mas muito interessante, Veneza, uma cidade que não precisa descrever, porque faz parte da história mundial, né?
mas assim, é uma satisfação a gente ir naquela cidade, poder conhecer, poder estar lá, presente, né? Viver, né? Viver um pouco, né? A cultura, andar de vaporeto, andar nas gôndolas, andar com outros barcos que tem também, e andar a pé, principalmente eu e o João levamos assim nessa viagem, uma ideia de andar muito a pé. Todos os portos que a gente parou, poucos a gente fez, peguei um táxi ou a van, no caso que é Tenerife, que era Amazônia. O resto nós saímos andando a pé, conhecendo a cultura, conversando, passando em mercado, perguntando. Adoro mercearia. É assim, muito interessante a gente conhecer, fazer um comparativo, né? Porque muitas vezes a gente, sem conhecer, tu não pode conversar, não pode falar. Tu diz, mas a Europa é boa. O Brasil também é bom, mas qual é a diferença entre a Europa e o Brasil? Se tu viver a cultura, tu começa a ter experiência para dizer qual é a diferença de cada. Né? Então é muito interessante a viagem nesse sentido. Então nós começamos pela Veneza, né? Onde ficamos 4 dias, acho que o João deve complementar aí a nossa estadia lá, né, João? Não, Veneza é muito conhecida, né, da humanidade, é uma cidade que recebe uma imensidão de turistas lá, que quando nós chegamos lá não dava para andar naquelas ruelas lá, e eu já tinha ido lá há umas décadas atrás aí, já tinha uma noção, até foi a primeira vez, mas encontramos uma assim, muito mais movimentada. Passeamos de vaporeto, fizemos 2 passeios de vaporeto toda a ilha, todas as ilhas ali do contexto, tal. Mas uma coisa curiosa aconteceu foi no hotel quando nós chegamos. O hotel foi reservado por vocês aqui pela Mainá, e o meu filho tinha estado lá e tinha ido para um hotel sem elevador, porque lá os prédios são muito antigos e a maioria não tem elevador. Aí me alertaram, eu também tenho algumas dificuldades do joelho, por exemplo, não posso estar subindo escada, não devo subir escada. Imagina se tivesse problema, né? Eu evito. Imagina, né? O jeito que andou, imagina. Foi procurado, aqui foi difícil achar um hotel com elevador. Garantia de elevador. E até tivemos que achar um hotel mais caro porque tinha que ser com elevador. Chegamos lá, nos botaram fizemos check-in e tal, levaram as malas para o nosso apartamento, pegamos o elevador, tinham 4 andares, depois tinham construído mais um adendo com a escada lá, que tinha que subir a escada, e fizeram mais um pavimento lá. E botaram nós num apartamento pequenininho assim, um chuveiro, o Adair foi tomar banho e não cabia ele. Ai, meu Deus. Cheguei aquilo ali. Aí o Adair ficou tomando banho, eu desci lá na portaria, já cheguei lá sem poder caminhar, né? Cheguei mancando. Olha, eu não posso subir escada, já comprei esse hotel aqui porque era para não ter escada, tem que ser de elevador. E eu quero, mas não tem, não sei o que, então não tinha mais, não quero saber. Então, aí botei uma bronca lá na portaria, chamaram o gerente do hotel e pouco tempo deram um jeito. Aí botaram nós numa suíte que era muito mais cara, com banheiro e tudo. Ai, que aí legal. Esse aqui chegou na banheira e sabornou, porque no outro ele não podia nem... Não, realmente ele não cabia no boxzinho, né? Mas esse é o problema da Europa. Aí era uma suíte com banheiro, aí sabornou, aí ficamos ali folgados aqueles 4 dias, aí aproveitamos. Foi curioso por isso. Aí dali nós pegamos o trem, fomos para Só uma pergunta assim, para quem está em casa. Pegar trem é fácil? Muito fácil. Porque a gente aqui não tem, né? A gente tem aviação cidade. É muito fácil, mas tem que tomar alguns cuidados, né? Que cuidados? Os cuidados tem que ser assim, a Europa toda ela tem um sistema de autoatendimento. Tu pode até ir no guichê comprar, mas tu pode comprar com cartão o bilhete. Só que diferente do Brasil, o bilhete vale por 16 dias. Então tu não precisa comprar uma passagem de trem e usar. Só que quando tu embarca tem que validar o bilhete e tem as maquininhas para validar. Muita gente se perde e entra no trem sem validar. E a multa é mais de $200. 200 euros? 200 euros. Então é complicadíssimo. E muita gente se perde. Nós acabamos, eu e o João muito metido, e ficava olhando e observando e perguntando, e acabamos descobrindo depois gente que estava no navio, e a gente acaba reconhecendo, né? Na estação de Veneza nós ajudamos que estavam entrando nos trens sem saber que tinha que validar. Então a gente tem as maquininhas, vai lá, valida o bilhete e entra no trem. Tem vale por 16 dias. O bilhete, tu não precisa devolver nada, usa depois. Só que tem que validar. E as pessoas aqui nós não temos esse sistema, embora às vezes é alertada, chega lá
né? Mas é muito fácil, pode comprar com cartão, tem as máquinas, né? Tem também... E os horários também, Os horários são nossa, rigorosos, assim, fáceis de encontrar. Nós não tivemos dificuldade com a língua, com as expressões, com nada. É muito bem organizado. Só que também tem que se cumprir a lei, né? E particularmente no trem nós assistimos uma cena de umas pessoas que não validaram o bilhete, e aí o guarda-trem lá e tal pegou eles e levaram uma multa. Já foi em Roma, relação àquilo. No trem que é de Veneza para Roma. O sistema de trem lá é tão interessante que em Roma, por exemplo, tem um trem só para o aeroporto. Então isso é muito interessante, o cara embarca no trem, nós estávamos ali já no terminal, que é perto ali do nosso hotel, trouxe as malas, compramos 14 euros. O trem exclusivo que sai em hora e meia hora, tem os horários, que vai direto para o aeroporto. E é só para o aeroporto aquele trem. Só que em Roma tem um vale que a gente compra lá para 3, 4 dias para andar nos metrô. E os alemães tinham comprado, nós não compramos esse vale. Nós não compramos porque nós decidimos assim, nós andávamos muito a pé. E ele tinha problema de joelho, imagina se ele não tivesse. O problema do joelho dele dava para andar só 16 horas por dia. Só. Então a gente nós fomos do Vaticano no Coliseu a pé. Então a gente comprava... É perto, né? Nossa, é muito perto. Então a gente comprava todo dia, mas o vale tem vale para 5 dias, para uma semana. E os alemães, claro, compraram para 7 dias, dá direito à entrada no Coliseu, umas coisas assim. Quando eles embarcaram no trem para ir embora, eles pegaram aquele e entraram no trem. Aí veio o fiscalzinho, aquele que passa no filme, com o bonezinho, tic-tic-tic para cortar nós demos a nossa passagem, os caras cortaram. E os alemães ali do lado, ele assim, bilhete, eles mostraram aquele Vale Roma, o cara disse, não, isso não vale, não. E os caras começaram a insistir assim, não vale, cartão. Bem assim, não tem muita explicação. Não tem jeitinho brasileiro, E os caras tiveram que puxar o cartão e ele cobrou 197 euros numa passagem, em 2 passagens, porque eram 2 também, né? Pagaram só num cartão daí. 197 euros, coisa que eles poderiam ter pagado 14 euros cada um. Então por que funciona na Europa? Não é porque eles são mais educados ou são mais inteligentes, é porque a lei lá é cumprida. Então toda a regra é cumprida e é punida com rigor, né? Então isso foi uma lição também para nós e muito interessante. E aí, voltando, isso foi a minha segunda pergunta. Voltando para Veneza. A gente estava saindo de Veneza, pessoal. A gente até depois, a gente pode fazer um mapinha ali para o pessoal se localizar na Itália. Aí em Veneza, vocês foram a Vicenza. De trem. Ficamos lá um dia, fomos de manhã, voltamos lá, voltamos à noite, à tarde. E aí, voltamos para Veneza. Depois voltaram para Veneza e depois de Veneza a gente foi direto para Roma. Fomos para Roma depois. Uma coisa interessante para quem quer viajar, não é necessário ficar em Roma e nem em Veneza. Tu pode ficar numa cidade intermediária e venha visitar Veneza ou vai visitar Roma. Que às vezes tu pode conseguir um hotel mais barato e a linha de trem é muito fácil. Mas é que então, assim, tu tá falando isso só pra quem tá em casa, porque tu já foi e já viu. Isso. Quem não aí agora tu já virou metido. Mas teve gente lá que fez isso, são mais ligados do Rio. Não, aí é que eles já viajaram outras vezes. Já está entendido, né? Porque eu acho que tudo tem que ser o seu... Eu me meto um pouco na vida dos outros, na vida não, no pacote, na viagem deles, pela experiência. Digamos assim, agora tu e a Ângela indo, já é outro tipo de pacote. Agora o teu primeiro... Mas são teorias. Eu já não concordo porque assim, o tempo de viagem que a gente tem é muito curto, tem que aproveitar. E se tu depender lá para andar de trem para a cidade, para voltar, para pernoitar e tal, caro, né? Tu perde mais tempo. Então, se vai para Roma, se hospeda em Roma, no lugar mais fácil. Mas só que, por que ele falou isso? E falar em Roma, nós tivemos a felicidade, inclusive, de ver o Papa lá, né? Para quem não sabe, o Papa fica na quarta e no domingo e é bem difícil de chegar. Dependendo da época, tu pode não conseguir hotel em lugar. Por isso ele pode estar viajando e tal, mas ele estava lá e fez a apresentação, no dia da apresentação nós estávamos lá. Apesar de ficar assim muito longe, ficou na janelinha lá, longe. O outro Papa, quando eu estive em Roma, o João Paulo Pri, ele veio de Papamau no meio da multidão ali, eu tirei uma foto que eu saí pertinho dele, assim, né? Agora, essa vez não tivemos a felicidade de chegar muito perto. Mas estivemos lá na hora da palestra do Papa, tal, foi muito bom, muito interessante. A gente está com um casal agora, 2 casais de Araranguá,
que estão indo, mas eles vão fazer um navio na Grécia só, como tu tinha falado no primeiro bloco, né? Eles vão para a Grécia e aproveitaram para conhecer um pouco da Itália antes. E eles conseguiram uma audiência com o Papa. Eles vão estar lá no domingo, que o Papa faz a audiência, ele tem a carta que chegou aqui em Araranguá do Vaticano e vão ter uma audiência com o Papa. Isso aí tem que antecipar, né? Se programar antecipar, você pode conseguir. Vão chegar lá de improviso, lá não consegue nada. Quase um ano antes para conseguir. Olha, eu não sei te dizer quanto tempo, mas eu tô bem... Só para ter uma ideia, nós nos encontramos com um frei que é brasileiro, que estava numa cidade lá, da Itália, mas fazendo uma questão social. Ele levou 4 meses para conseguir fazer marcar o passeio com o grupo dele lá da cidade para que pudesse ser recebido pelo Papa. 4 meses. Se ele é um frei, um padre, imagina a dificuldade que é. É tudo muito organizado e não dá para se acreditar na quantidade de pessoas que visitam Roma. Isso é uma coisa extraordinária. E como é grande, né? O Vaticano, assim, eu já fui lá também. Meu Deus, aquela capela, não? Capela Sistina. Capela Sistina, e depois tem a praça... Praça São Pedro. São Pedro. E a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, ela é tão grande que cabe todas as igrejas do mundo ali dentro. Assim, é uma coisa que tu não tem ideia, é só indo lá para ter Cada papa tem uma estátua, E a arquitetura, né? Catatumba. A arquitetura, a arte, né? Isso. Daquela época, pintura, né? Chega Roma toda, assim, quando tu vai em qualquer cidade hoje que tu vê uma estátua, uma fonte, tu te encanta com aquilo que é bonito. Depois de 2 dias em Roma, tu não dá mais bola, porque é tanta. Tu tropeça e tem, né? É tanta fonte, é tanta estátua, é tanta coisa que a Fontana de Trevi. No meio do nada, tu anda ali, daqui a pouco vem ela. É uma loucura. O Coliseu, vocês entraram no Coliseu? Foi o que tu falou quando tu entrou no Coliseu? O povo de casa escutar? O neto do Luca Marca aqui em Roma quase que eu assumi lá de novo como Nero, né? Ai, que legal. Não, o Coliseu me chamou bastante atenção na época, como foi construído, né? E tá em pé até hoje, sim. Muito interessante. Outro dia eu vi na Discovery até uma coisa muito interessante. E aí é interessante quando tu vê uma reportagem e tu vivenciou, tu veio com outros olhos, né? Então, usando a tecnologia, descobriram que o Coliseu, como é que foi, porque tinha cobertura. E hoje não dá para fazer, mas tinha cobertura de lona, tipo navio. Depois botaram em computador, então descobriram como é, porque a parte de baixo do Coliseu é onde ficavam as autoridades e a parte de cima onde ficava o povo. Então eles conseguiram, através de pesquisa, não está bem comprovado ainda, mas anos e anos tentando descobrir como é que se protegia do sol o rei, o imperador, as autoridades, né? E eles botaram uma conclusão de que tinha uma lona estendida, tipo hoje em dia se faz, né, os estádios modernos, que se estendia tipo uma vela de navio. Muito interessante a ideia. E comprovaram pelas coisas que era um mastro enorme para fazer isso. Eu estava olhando assim, e quem esteve lá vê essas coisas, né, porque tem as jaulas do Zé por baixo, os vários níveis. Uma energia terrível também. Eu não gostei muito. Não é o melhor lugar para estar, mas só que tu lembra, né? Da história, tu lembra dos teus professores te ensinando, e daí tu vê ao vivo e a cores, e depois tu chegar e ver um programa, ver um filme. É muito gratificante, eu acho que essa experiência... Aquela filmagem do Papa, onde morre um Papa numa fonte, nós vemos naquela fonte lá, onde morre um padre. Tem um filme que foi feito, né? Então morreu um padre. Anjo do Diabo, Tom Hanks. É interessante a gente ir nesse lugar. Mas Leonardo, a parte importante também que nós fizemos lá foi uma visita a uma cidadezinha do interior, que é próxima a Roma, cidade antiga, tem um castelo, né, Constituante de Cristo, mas também nós fizemos uma viagem de ônibus e passamos pelo interior, pela colônia, né? Pela Toscana, provavelmente também. Né, tem. E a gente tem uma noção de como é que é o interior também lá. E a cidade de Tifo lá é uma cidade assim, que quem vai a Roma é recomendável ir lá, porque é fantástica, ela é pequena. Fantástica. Eu confesso para vocês que eu não tenho propriedade. Na verdade, nós descobrimos através da internet, mas olha como as coisas acontecem. Uma pessoa... Eu até não descobri, eu fui recomendado pelo meu genro, que já conhecia, me deu a orientação. Nós pesquisou na internet e pegamos como chegar a Tifo.
E lá só tinha um erro, que eu acabei tendo que descobrir, que na verdade era a estação Santo Ângelo, né? E ele botou Fonte Santo Ângelo, Ponte Santo Ângelo. E na verdade era a estação, ele dizia que a Ponte Santo Ângelo aí para no metrô, na Ponte Santo Ângelo, é a estação Santo Ângelo. Então a gente passamos de metrô, acabamos se perdendo ali, mas voltamos. Aí pegamos um ônibus que na própria estação vende para Tiflis. E quando tu chega em Tiflis, uma cidadezinha assim que não tem nada praticamente. Aí tem lá uma fonte e um castelo. Aí o João fala assim, vamos entrar aí. João, mas eu vou entrar em castelo, já vim tanto. Sair não deve nada, ainda temos que pagar em euros. Né? Então assim, não vamos. Daí o João, tá, mas nós viemos aqui, o que nós vamos fazer? Vamos entrar. Então tá, então vamos. Olha, se nós não tivéssemos entrado naquele castelo... Corrija um pouquinho. Lembra que não queria era pagar, eles não pago por ti para te entrar. Não, nós não queríamos, né, não tinha o interesse de entrar. Nós não eu acho que eu entendo, é porque a gente vê tanta coisa, que era só mais um, né? Era mais um. Só porque então... não era mais um. Mas ele foi descobrir depois. Que era o problema. Se nós não tivéssemos entrado lá, não teria descoberto, são 104 fontes dentro de um castelo. Que é a coisa mais linda do mundo. Muito obrigado, seu João, que o senhor fez ele assim conhecer. É uma coisa extraordinária. Fantástico. E aí tem a história, que aquilo lá era um castelo onde os papas descansavam, que tem um rio lá que eles bombeiam essas águas dessas fontes por baixo da cidade, né? E tem 104 fontes, mas nós temos as fotos ali, todas as fontes. E nós passamos um dia, tão interessante o local, começou a chover, nós esperamos a chuva passar, andamos na chuva, para ver, porque um dia é pouco para ver aquele castelo. E um troço... Porque a minha teoria é assim, a gente está num determinado local e perde uma oportunidade daquela, nunca vai ter na vida. Vai. E eu cito um exemplo sempre, uma vez que nós estávamos numa excursão no México, que ficamos lá 10 dias, e lá surgiu uma outra excursão para ir ao Texas. E aí eu ajeitava lá para passar na fronteira e tal. Aí era meio caro, eu resolvi não vou, ou talvez eu vou. Acontece que talvez nunca vai mais ter oportunidade na vida de ir ao Texas. E estava lá pertinho, deixei de ir, e eu podia ter ido. Eu tinha o recurso, tinha o dinheiro, tinha a possibilidade, tinha o tempo, estava ali disponível. E o caso do Adelton era a mesma coisa, não vai aquele momento ali, depois ele não ia saber como é que era. É verdade. Na verdade, assim, a Tiflis, que é essa cidade que a gente encontrou, ela é muito fácil ir, só que as pessoas têm medo de andar de metrô, as pessoas têm medo de pegar ônibus, e não precisa ter medo, né? É muito seguro. Tem assim, tem essa experiência que é bacana de não ter medo, mas é aquilo que o seu João falou também um pouco antes ali, é o tempo. Sim. É que assim, vocês tiveram a oportunidade de planejar uma viagem e ter 30 dias, e aí vocês pensaram nos pequenos detalhes. Na verdade, nós pensamos num detalhe, não foi pequeno, nós pensamos assim, vamos ficar 4 dias em Roma, 3 dias em Veneza e 4 dias em Roma, para nós ter tempo de andar, e é onde aí surge a ideia de gente. Isso, porque daí tu consegue. Sem tempo não se consegue. Não, aí a gente vai pra Europa, geralmente a gente quer conhecer tudo numa viagem só, que não dá. E só que assim, pra primeira vez, tem muitas pessoas que fazem isso, eu já fiz isso, um monte de gente faz isso, né? Então, vocês tiveram a oportunidade, por quê também? A gente tem um que já é macaco velho. Isso, a experiência. Tu é bem viajado também, tu gosta de viajar, e a gente tem a experiência do seu João também. As próprias viagens quando é coisa muito corrida, e eu tinha experiência, a primeira viagem que eu fui à Europa, eu e meu filho, fizemos uma viagem de 30 dias. Fizemos um tour na Europa, viajamos 10 países, era uma correria, no fim não assimila as informações, não grava. E vem moído, né? Porque o cérebro fica... Então precisa ir com mais tempo, eu prefiro assim, ir numa capital, ficar uma semana lá em Paris, do que ir em 20 viagens da França, em 20 cidades da França, né? Mas tu só diz isso porque tu já fez o contrário. Certo. E porque se a gente não fez, a gente começa a comprar coisas que não é para nós, né? Você tem razão no que tu fala, a experiência de viagem, eu concordo contigo, a experiência ela tem que ser acumulativa, né? Então a primeira viagem tu faz assim, mesmo tem que começar nas nacionais, né? Não adianta tu querer viajar para a Europa se tu nunca viajou aqui dentro do país. Então tu viaja, tu vai aprendendo a sair, a andar, a pegar táxi, vai se soltando, né? E aí tu vai crescendo também como viajante, né? A primeira viagem que a gente foi para a Europa, nós já fizemos tudo isso, a segunda... Nossa, imagina a segunda, vai virar virador lá.
Senão você candidatar lá na Europa. O papo tá muito bom. Vocês viram que o meu produtor acabou de me chamar a atenção aqui, que o nosso tempo acabou. Então aqui a gente podia ficar a noite inteira, mas ele tem outro compromisso também, obrigado a parar aqui de gravar. Mas a gente tinha histórias para contar de cassinos, de poker, de ganhar dinheiro, de tudo, mas a gente não vai conseguir. A melhor etapa foi essa do cassino, que vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Os telespectadores vão ficar curiosos por não ter oportunidade vão ter que parar o seu João na rua, tudo para perguntar na prefeitura para saber como é que foi. Então isso, porque aqui a gente não tem mais tempo. Para vocês terem uma ideia, vocês viram durante a viagem ali, durante o nosso programa, né? A nossa gravação, as imagens que eles fizeram. A gente também mostrou as fotos que vocês bateram. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 2.000 fotos só no pendrive que ele separou para trazer para cá. Então vocês imaginam quanto que foi aproveitado, quanto que foi registrado e quanto que foi vivido tudo isso. Até uma nova família foi constituída nessa viagem, exatamente, né? Então, foi muito legal. Eu agradeço, assim... eu conheço de pequenininha já, né? Com meu pai jogando pontinho, né? Ali com a Iraci, a vizinha da mãe e tal, a Ângela. O teu também tá gigante, né? Já nem conheço mais também. E o seu João, eu tive o prazer de conhecer... Com a minha profissão, conheço por nome, né? Conhecia pela política, pela minha mãe e tal. Mas hoje eu posso dizer que o seu João é meu amigo. Além de meu cliente, né, cuida dos meus programas, Flavinha, ele chega aqui, me dá ideia e diz o que eu tenho que fazer. Nara, tu não trabalha o dia inteiro quando grava à noite, teu olhinho fica cansado. Nara, vamos fazer tal coisa. Então, aqui na frente de todo mundo, gostaria de agradecer esse zelo, agradecer esse carinho e dizer que eu fico muito contente de ter vocês fazendo parte da minha história, fazendo parte da minha empresa, mas eu ganhei um presente também na minha profissão, que foi conviver com o seu João também, com todo respeito aqui, que eu já te conhecia, mas queria dizer isso para todo mundo. E eu fico muito lisonjeado por isso, e a recíproca é verdadeira, né? Sabe que eu tenho, assim, dentro do possível, né? Participado contigo, da tua empresa, né? E até já tive, assim, não divergência, mas as pessoas querem fazer uma viagem, comprar no outro lugar, não, só compra lá na área. Tenta trazer os filhos de Floripa, tenta trazer tudo. Eu disse, João, mas não dá. Não, Nara, vamos tentar. E é verdade, é verdade. Mas só cresce quem trabalha, e você sempre trabalhou muito e é merecedora do sucesso. Ai, muito obrigada, eu recebo. Então, pessoal, depois dessa regação de seda aqui que a gente fez tudo, que é verdade o que eu falei, que eu recebi deles também, eu tenho que dizer até o próximo embarque.